Então, gente, em razão dessa situação, né, para evitar abuso de poder, o filósofo Montesquieu estabeleceu o que a gente chama de princípio da tripartição dos poderes. Existem 3 poderes estruturais dentro da estrutura do Estado: poder executivo, legislativo e poder judiciário. O poder executivo tipicamente executa, o poder judiciário tipicamente julga e o poder legislativo tipicamente legisla. Tipicamente, preponderantemente. Agora, gente, não posso falar que existe uma divisão absoluta de funções entre esses 3 poderes. Sabe por quê? Cada poder tem funções típicas e funções atípicas que são parecidas com as funções dos outros poderes. Vou dar um exemplo. O poder executivo tem a função típica de executar. Executar o que está na lei. Só que ele também, em algumas situações, ele desempenha uma função que é parecida com a do judiciário. Por exemplo, quando eu estou diante de uma situação em que há um processo administrativo. Processo administrativo, para quem não sabe, é aquele processo que corre no âmbito da administração. Quando o Estado, o Poder Executivo, a administração toma uma decisão no âmbito do processo administrativo, aquela decisão ali, né, é uma atividade de julgar, né, de decidir. Bem parecida com a função do judiciário, não é? Ou seja, o Poder Executivo tipicamente executa, mas atipicamente ele também vai realizar uma atividade muito parecida com a do Judiciário. Outra situação, o Poder Executivo tipicamente executa, mas ele também, em algumas situações, ele desempenha uma função bem parecida com a função do Legislativo. Por exemplo, quando o Presidente da República, chefe do Poder Executivo, edita uma medida provisória com força de lei. Força de lei é uma atividade muito parecida com a atividade do Legislativo. Além disso, quando o Executivo edita um regulamento autônomo, um regulamento que vai versar sobre organização administrativa, sem criar órgão, né, sem criar nova despesa, mas que versa sobre organização administrativa e que vai inovar no ordenamento jurídico. É um regulamento autônomo porque ele inova no ordenamento jurídico. Olha só, gente, olha o Executivo inovando no ordenamento jurídico, realizando uma atividade que é típica do Legislativo. Ou seja, cada poder tem funções típicas e atípicas que estão na Constituição Federal. Não há uma tripartição absoluta. Eu não posso falar que o Poder Executivo exclusivamente executa, o Poder Legislativo exclusivamente legisla, o Poder Judiciário exclusivamente julga. Não há essa exclusividade. Haja vista, gente, muita atenção que essa é a frase mais importante desse tópico. Haja vista que a tripartição dos poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente, mas não exclusivamente. Professora, um poder pode delegar uma função para um outro poder? Como é que funciona? Pode trocar as funções? Tipo assim, Poder Executivo não quer mais executar, troca a função com o Legislativo passa a executar agora, isso pode acontecer? Não, gente, isso não pode acontecer porque as funções típicas e atípicas estão na Constituição Federal, correto? Na Constituição Federal. Agora, gente, quando eu falo de Estado, função de Estado e tudo, é interessante a gente lembrar de alguns conceitos que fazem parte da matéria de direito constitucional, mas que dão uma norte aqui para o direito administrativo. Forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. Vamos entender isso aí. Forma de Estado. Pessoal, essa está falando aí da forma política, da organização política do Estado. O Estado pode ser um Estado unitário ou Estado federado. Estado unitário é aquele no qual há um único centro de poder. Como se Brasília fosse o único centro político de poder no país. E Estado federado é aquele que é formado por vários entes federados, que têm autonomia administrativa e autonomia política. É o que acontece no Brasil. Nós temos os municípios, Distrito Federal, estados e a União. Entes federados, autônomos administrativamente e politicamente. Cada ente federado vai o quê? Eleger o seu governante. E as competências dos entes federados estão na Constituição. São unidades políticas autônomas. Por isso que a gente está vendo essa situação de pandemia, um conflito de competência, né? Temos uma situação em que a Constituição estabelece que é competência concorrente de todos os entes federados tratar sobre questões de saúde. A União vai tratar sobre o âmbito geral, o Estado no âmbito regional e o município em âmbito local. Né? A União estabelece diretrizes gerais e existem esse outro escalonamento para os estados e municípios. Todos os entes federados são politicamente autônomos e existe essa situação aí que a gente está vivenciando agora. Forma de Estado federado. Pega o F de forma de Estado, o F de forma, o E de Estado,
forma a sílaba fé. Fé de federação, beleza? Ok. Prof, e sistema de governo? Gente, o sistema de governo pode ser adotado pelas nações, sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. No sistema de governo presidencialista, não há uma colaboração direta entre o executivo e o legislativo, porque no sistema parlamentarista existe uma cooperação, uma relação que existe entre o legislativo e o executivo no sentido de governar o país. Como que funciona? Lá na Inglaterra nós temos um chefe de Estado, que é a rainha da Inglaterra, que representa a nação perante as outras nações. E nós temos um chefe de governo que governa a nação, né, que toma as decisões de governo, que é o primeiro-ministro, que está no poder legislativo. Existe uma relação de cooperação entre o executivo e o legislativo. Aqui no Brasil, o presidente da República, ele aglutina essas duas funções, de chefe de Estado e de chefe de governo. Ele representa o Brasil perante as outras nações e também desempenha a função de governo, né? Função de governo, de edição dos atos de governo. Quando a gente escutar função de governo nessa matéria, função de governo é sinônimo de função política. Está ligada à alta gestão do Estado. Decisões o quê? Em que o gestor tem ampla margem de liberdade para decidir como que ele vai atuar. Tipo assim, como que ele vai atuar, prof? Sanção, veto de lei, declaração de guerra são atos políticos. Beleza? E regime de governo, gente, nós adotamos aqui no Brasil o regime de governo democrático. Ah, esqueci de falar um macete. Sistema de governo, você pega a sílaba si, de sistema, pega a sílaba go, de governo, forma a palavra sigo. Sigo quem? Sigo o presidente que a gente segue. Sistema de governo presidencialista. Além disso, gente, quando a gente estiver falando de forma de governo, eu estou analisando a relação que existe entre o governante e a população, e os cidadãos. Quando eu tenho uma forma de governo em que todos participam da escolha do nosso representante, que vai cumprir um prazo de mandato certo, né? Eu estou diante de uma forma de governo republicana, que é o que acontece no Brasil. E regime de governo, gente, democrático, porque todos nós participamos desse processo de escolha, que eu acabei de falar com vocês. Macete, forma de governo. Pega o FO de forma, mais GO de governo, forma a palavra fogo. Fogo, imagina o Dom Pedro lá colocando fogo na República, tá bom? E regime de governo, pensa o seguinte, gente. Regime para emagrecer é coisa do demo. Do demo. Demo de democrático. Além disso, regime é tão democrático que o prato é todo colorido, né? Tem espaço para todo mundo. Ninguém vai esquecer disso agora. Beleza, prof, tô entendendo isso tudo, mas me explica uma coisa. Como que a gente chegou nesse modelo de Estado hoje? Porque nós estamos em um Estado de direito social democrático. Como que isso aconteceu? Gente, lembra lá do absolutismo? Onde o rei tinha o quê? Poderes absolutos e podia fazer o que ele bem entendesse? Podia fazer mesmo, o que ele bem entendesse. Depois daquela etapa do absolutismo, começou a surgir uma classe que é a classe burguesa. Classe burguesa dos comerciantes, os grandes empresários. Hoje, né, todo mundo é muito burguês. Esses grandes empresários fazem parte dessa burguesia. Essa classe burguesa começou a realizar atividades do comércio e começou a se enriquecer. Se enriquecer, comprava terra, adquiria terra, isso aí, tudo, né, aquela mania de grandiosidade do ser humano. E aí começou a se enriquecer. E aí, prof, o que aconteceu quando começou a se enriquecer? Aí, gente, que a classe burguesa falou assim pro monarca: rei, você não pode vir aqui e confiscar minhas terras, não. Você não pode restringir a minha liberdade individual, não. Você tem que respeitar. Tem limite. A sua atuação tem limite. Foi a primeira situação em que nós vimos aí o Estado começou a ter uma limitação na sua atuação. O Estado passou a ser um Estado de direito, Estado que tem a sua atuação limitada pela lei, estabelecida na lei. E a lei estabelece o quê? Passou a estabelecer o quê? Respeite a liberdade individual do cidadão e o direito de propriedade. O Estado começou a ter limite, gente. Estado de direito, Estado que segue, obedece o direito. Entretanto, ao longo desse processo evolutivo, a classe burguesa começou a ter mais e mais dinheiro, cada dia mais. E começou a surgir uma classe, né, de operários, cada vez com menos dinheiro, menos condição, sendo verdadeiramente explorados. Olha só, o burguês que foi explorado pelo rei, agora está explorando os trabalhadores. Olha que dificuldade. Começou a ser explorado.
aquela classe começou a insurgir, né, com aquela crise de 29, aquela pobreza, aquela crise econômica, e falou o seguinte: Estado, você não tem que só que garantir a minha liberdade, o meu direito de propriedade, a segurança da nação. Não, você tem que fazer mais por mim. Você tem que garantir o direito de saúde, de educação, uma vida digna. Você tem que garantir uma vida digna para mim. Tem que garantir uma vida digna para mim. Então, o Estado que, né, em razão dessa situação toda, passou a não só assegurar direito de liberdade, direito de propriedade, como também passou a ter uma prestação ativa, né, positiva. Passou a prestar serviços de educação, saúde para a população. Então ele passou a ter um dever de quê? Um dever de bem-estar social, de garantir o bem-estar social. Entramos nessa fase.